em seus contatos públicos, provavelmente carrega um fardo pesado de inquietação e doença. Abrir caminho à força de encontrões não é só deselegância, mas, igualmente, lastimável descortesia. Dar passagem aos outros, em primeiro lugar, seja no elevador ou no coletivo, é uma forma de expressar entendimento e bondade humana. Aprender a pedir um favor aos que trabalham em repartições, armazéns, lojas ou bares é obrigação. Evitar anedotário chulo ou depreciativo, reconhecendo-se que as palavras criam imagens e as imagens patrocinam ações. Zombaria ou irritação complicam situações sem resolver os problemas. Quando se sinta no dever de reclamar, não faça de seu verbo instrumento de agressão. O erro ou o engano dos outros talvez fossem nossos se estivéssemos nas circunstâncias dos outros. A afabilidade é caridade no trato pessoal. Assim, então, vamos buscar nos concentrar no mais alto para pedir a Jesus a sua permissão e ao Pai Maior a permissão de Deus também, sobretudo, para que tenhamos conosco a permanência de bondosos tarefeiros do bem, nos orientando nos estudos, e para que nosso entendimento seja aclarado e que as irradiações mentais de todos nós possam se ampliar a fim de auxiliar o socorro dos irmãos à nossa volta, estejam eles encarnados ou desencarnados, que vibrações positivas emanadas de nossos pensamentos e sentimentos, aliadas e subordinadas ao amor de Jesus, possam invadir os corações e mentes de todos aqueles a quem nós conhecemos, aqueles em que nós pensamos, aos que nós nos dirigimos, para que a paz, o amor, a fraternidade, a saúde mental e emocional possam vigorar em nosso orbe, trazendo assim também no seu bojo a paz física, a saúde física e o aumento da serenidade de todo o nosso povo. Se conosco, Senhor, e assim em teu nome, em nome de tua mãezinha Maria Santíssima e, sobretudo, em nome de Deus, damos por iniciado os nossos estudos da tarde de hoje do nosso grupo de estudos virtuais Alegria de Florescer. Assim seja. A moça ficou perguntando, esperando a minha resposta. Eu estava de olho fechado, se era para continuar ou se não era para continuar. Aí agora que eu vi que a gravação estava ali. Continua, para ou continua? Continua. Gente, vou entrar então com compartilhamento, tá? Tá aqui. Ih, peraí, vou descompartilhar porque eu esqueci de ativar o som. Peraí. Aqui. Aqui. Agora sim, agora vai. Foi. Bom, gente, a pergunta de hoje era a partir da 126, né? Mas como eu já estava com esse trabalhinho pronto, né, da semana passada, onde o cachorrinho desavisado atacou a minha esposa e a gente teve que sair correndo para o hospital,
eu sei que já foi feito o estudo, né? Até consegui ver uma parte dele, não vi todo, mas eu vou dar uma repassada só para não perder aqui o que já estava programado, tá bom? É interessante, Marco, fazer uma retrospectiva, né? É assim, para quem já estava no outro, recapitula, né? Então, eu coloquei aqui 123 em diante. Só que até a 126 eu vou só dar aquela passada, tá? Rapidinho, vou ler a pergunta e a resposta e depois, quando chegar na 126, a gente promove o estudo melhor. Eu vou começar com um videozinho do Haroldo, que eu tinha visto separado já na semana passada, que eu achei bastante interessante, tá? Que eu vou botar aqui para vocês agora. O experimento Skoll mostra algo Tá interessante. bom, som? Ao entrar em contato com o mundo Perfeito. espiritual, eles percebem que o mundo espiritual é composto de espíritos diferentes. Não são todos iguais. Então eu peço permissão para contar um caso engraçado. Um pessoal que faz vídeo de humor saiu em Belo Horizonte com uma filmadora e com um microfone. E eles abordavam pessoas no centro da capital mineira, com a seguinte pergunta: o governador acaba de sancionar uma lei estadual criando um tributo sobre o consumo de oxigênio. E o critério para a cobrança do tributo é o tamanho do nariz. Então, quem tem um nariz maior vai pagar mais imposto, porque consome mais oxigênio. E quem tem um nariz menorzinho vai pagar um imposto menor, porque consome menos oxigênio. Você acha isso justo? Centenas de pessoas responderam. E é interessantíssimo, porque o que a gente percebe? Todos os habitantes de São Paulo, de Belo Horizonte e do Rio têm a mesma capacidade intelectual? Todos os habitantes da cidade de São Paulo têm o mesmo nível de moral? O mesmo nível ético-moral? Eu não vou nem perguntar em Brasília, não, você vê que estou me limitando a São Paulo. Todos os habitantes de São Paulo têm a mesma formação acadêmica? Todos os habitantes de São Paulo são expert em música? Bom, o que isso nos revela? O experimento Skoll fez com que os investigadores chegassem num ponto que é o ponto inicial de O Livro dos Espíritos. Quando Kardec observou o fenômeno das mesas girantes, o que ele reparou? Exatamente isso. Nem todos os habitantes do mundo espiritual possuem o mesmo nível, quer seja intelectual, quer seja moral, quer seja emocional. E mais, ele observou que alguns se julgavam mais inteligentes do que de fato eram. E que, invariavelmente, não importa a pergunta que você faça, todos respondem. Algumas são respostas esdrúxulas, outras são respostas presunçosas, outras são respostas medianas, outras são respostas geniais. Então o que ele percebeu? Que do outro lado há uma sociedade 1 milhão de vezes mais complexa do que a da Terra. Isso significa: não dá para ser ingênuo. Então o que Kardec fez? Ele começou a fazer perguntas para esses seres. E à medida que ele ia obtendo resposta, ele fez uma escala, que ele chamou de escala dos espíritos. Então ele percebeu que havia alguns muito ignorantes. Havia alguns que, além de ignorantes, eram perversos, maldosos, criminosos. Haviam outros que eram gênios, mas gênios indomáveis, com temperamento dificílimo. E haviam alguns que, além de gênios, eram santos, do ponto de vista moral. Então ele estabelece uma escala e, a partir de então, à medida que ele faz pergunta, pela linguagem ele identifica em que
ponto da escala evolutiva está quem está respondendo. E com isso, ele monta um questionário que no final deu 1.019 perguntas e obteve 1.019 respostas. O que nós podemos dizer? Após assistir o experimento Scholli, você então está preparado para começar a ler o Livro dos Espíritos. Porque aí a pessoa vai entender por que Allan Kardec fez as perguntas que fez, por que ele se comportou da maneira como se comportou e por que depois ele escreveu um livro só de metodologia ensinando como fazer perguntas para inteligências que não têm corpo. Como fazer perguntas para inteligências incorpóreas. Como se relacionar com seres incorpóreos. Porque senão você pode ser vítima das coisas mais bizarras da face da Terra. Você pode ter uma pessoa extremamente ignorante te orientando em questões transcendentes e você acha que ele é um gênio simplesmente porque ele não tem corpo. Isso é sensacional. Observar o fenômeno psíquico nos dá agora condições de entender que há aspectos filosóficos num segundo passo. Depois que eu observo o fenômeno, há implicações filosóficas. Por isso Kardec deu o nome de O Livro dos Espíritos de Filosofia Espiritualista, ou Compêndio de Filosofia Espiritualista. Reflexões feitas a partir da observação do fenômeno. Então, o que nós detectamos? Você pode ter excepcionais observadores, mas péssimos dedutores. Pessoas que depois de observarem um fenômeno, passam a emitir opiniões sobre o fenômeno, opiniões absolutamente infantis, porque não consideram aspectos elementares do fenômeno, como esse, que é os vários graus das inteligências espirituais. E aí vem a pergunta, se elas não estão no mesmo degrau, elas já foram criadas em degraus diferentes? Ou galgaram esses degraus? Galgaram esses degraus. São eles que respondem. Não, nós escalamos. Ah, é? E como que se dá isso? Não, se dá voltando ao mundo e tomando corpos, reencarnando, até que eu vá agregando ao meu psiquismo inteligência, emoção, sentimento, moralidade e recursos éticos. Daí a lógica da reencarnação. E daí outra lógica. Quem já está no topo da escala precisa ficar vindo aqui? Então, se eu perguntar para alguém que está no topo da escala, a reencarnação é uma necessidade? Ele vai dizer, não. Para ele não é. Se você perguntar para um professor universitário se ele tem que ir para o jardim primário, ele vai dizer não. Mas se você perguntar para uma criança que está naquela idade, ela vai dizer, não, eu tenho necessidade de ir para o jardim da infância. É belíssimo isso. Daí a gente percebe, não basta observar, tem que raciocinar. Tem que refletir sobre o que foi presenciado. E aí, nós só podemos recomendar. Leia o Livro dos Espíritos. Vai te poupar de 250 anos de experimentação mal sucedida. E vai tirar 1.500.000 anos de ingenuidade ao lidar com o fenômeno psíquico. Bom, tá aí, gente. Esse vídeo é um vídeo que eu acho que tem a ver com toda essa parte, né, da progressão dos espíritos e bota a gente realmente para pensar. Quando a gente for lendo as perguntas, a gente provavelmente se lembra de alguma parte desse vídeo. Ele fala nesse experimento Scholli, tá? Se digitar isso lá no YouTube, tá, vai achar. Esse experimento Scholli é, assim, experimentos científicos que, baseados mais ou menos na questão do que Kardec fez, mas usando os métodos mais atuais, tem vários vídeos dele no YouTube. Eles tentaram fazer a mesma coisa que Kardec fez, a comprovação, tudo,
por uma maneira mais atual. Então, vale a pena, quem quiser saber um pouquinho mais, dar uma olhada nesses vídeos deles lá. Ok? Vamos em frente, então. Aqui, a primeira pergunta seria a 123. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Isso já foi conversado na semana passada. E aqui vem a resposta, né? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar-lhes os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixe a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. E aí a gente vai passar um outro videozinho agora, mais curto, que, além de ser para pensar, porque o primeiro é um vídeo para pensar, esse aqui é para pensar, é para se divertir um pouquinho. Né? E por que eu sublinhei, eu grifei, né, em vermelho, essa como ousais pedir a Deus contas de seus atos? É porque essa pergunta foi feita em 1856, 55, porque o livro foi publicado em 57, mas hoje em dia a gente ainda faz isso, e a prova vai estar nesse videozinho que eu vou botar aí agora. Senhor Deus, tais inspirado, hein? Caraca, pandemia, Krakatoa em ebulição, perigo de terremoto, tsunami, live do Sorriso Maroto, é só desgraça mesmo, né? Só resgate coletivo para fazer a humanidade avançar, tá certo. Eu só queria fazer um adendo aqui, porque parece, olhando daqui, que vocês estão pegando todo mundo. Tá aleatório, assim, tá pegando até nós que somos espíritas. Somos bons, né? Vocês não tem que separar o joio. Eu sou trigo, esquece que eu sou trigo, hein? Afaste esse corona de mim. Parece que não valeu nada esses anos todos que a gente tá aí fazendo caridade, dando sopa pra pobre, comprando roupa em brechó que não cabe nem em mim, mas pra ajudar o centro, fazendo caridade. Troca de nada. De coração, tô ali pra ajudar o próximo. Mas tu estás certo, Senhor. Tu estás coberto de razão, isso mesmo. Tem que botar esse povo pra se coçar, gente. Por quanto tempo que Jesus esteve aqui ensinando como é que tinha que agir, amar o próximo, não fazeis com outros que quereis fazeis convosco. Pô, eu já nasci amando o próximo. O senhor sabe que eu já pulei da minha mãe amando o médico, já saí catando os outros bebezinhos da enfermaria, querendo a maca. Vinde a mim, os bebezinhos, que deles é feito meu amor. O senhor não esquece, eu tô tinindo aqui pro mundo de regeneração. Tira esse corona de cima de mim aí, sou grupo de risco, sou meio obeso. Mas se o senhor quiser que eu já desencarne agora, tudo bem. Eu não vou fazer objeção nenhuma. O senhor é Deus, sabe melhor o que é pra minha vida. Mas eu digo mais que é por causa do povo que eu ajudo, sabe? Poxa, eles não entendem. Eu falo, gente, a morte não existe. Isso aqui é só um corpo. E eles choram. Eu falo, não, calma, gente. Se eu for, continuarei existindo. Na verdade, vocês estão enxergando as coisas pela perspectiva da matéria. Tudo o que está acontecendo é para nossa evolução. Né? Deus é como um general que se preocupa mais com o soldado que com o uniforme dele. Livro dos Espíritos, questão 738. Eu leio, vai me levar agora, eu podendo falar aqui do Espiritismo. Deixa aqui vivo, gente. Mas se quiser me leva, tá? Se quiser me leva, porque tu sabes, tá? Assim seja. Ah, só uma coisa. Não sei se o senhor reparou, mas quando estava começando a quarentena, eu tinha acabado de matricular na academia. Lembra? Que a gente tinha combinado que ia ser mais saudável, né? Fazer atividades físicas. Pois é. Aí quando eu começo, o senhor resolve me levar. Tudo bem. O senhor vai me fazer só perder uma oportunidade de ser uma pessoa mais consciente comigo, com o meu corpo. Tá bom. Se eu reencarnar depois sedentário, a culpa é sua. Assim seja. Não digo culpa, não tô culpando. Tu entendeste minha cabeça, sabe? Bem, assim seja. Ô, senhor, não me leva. Pai nosso que estás nos céus e não está na quarentena, poupado desse vírus seja meu nome. Venha a nós uma vacina. Seja feita a sua vontade, desde que não me mandes pro beleléu. Esse troço que veio da China parai hoje. Perdoai nossas lambanças, assim como nós perdoamos a live do Tiaguinho. Não nos deixeis sair sem lavar a mão, nem passar álcool gel. Assim seja, amém. Amém, seja assim. Sério, Senhor, não me deixa ir, não. Muito bom. É muito legal, né? Eu achei que tinha tudo a ver, porque essa pergunta, né, que foi feita antes de 1857, né, esse vídeo mostra que a gente ainda está, né,
Quem de nós, de vez em quando, ainda não lança um tipo de pergunta desse para Deus? Ou um desculpismo desse? Pô, mas eu faço tanto bem, eu ajudo tanto, não é? Então, é uma coisa que ainda tá em nós ainda. E eu achei muito legal para a gente se divertir, porque eu aprendi uma coisa alguns anos atrás que eu trouxe para a minha vida. O legal não é você rir do outro, o legal é você rir com o outro. E quando você descobre que você tem os mesmos defeitos que o outro, você ri junto, ao mesmo tempo que chama atenção para você se corrigir. Então, isso eu acho muito legal. Os vídeos desses caras são muito bons justamente por causa disso. Eles mostram para a gente o que a gente ainda faz. Tem uns que fazem mais, tem outros que fazem menos, mas todo mundo ainda faz um pouquinho esse tipo de coisa. Né? Vamos lá, então. Pergunta 124 foi: pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos. Não? O Haroldo falou sobre isso, né? Sim, certamente. E os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. E é o que a gente entende, né? Ninguém é. O que a gente vê, a maioria realmente, tirando a Terra como base, a grande maioria não é nem o muito mal, nem o muito bom. A grande maioria está sambando aí no meio, né? Nessa viagem do ignorante até o anjo. E a gente vai chegar lá um dia. Um dia. Logo ali. Daqui a alguns milênios. Vamos lá. 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Eu grifei também o poderão chegar, porque os espíritos respondem sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Porque hoje nós entendemos que não é poderão chegar, é chegarão. Né? Quando a gente pensa que Jesus fala, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, então chegarão todos. Se as ovelhas que foram confiadas a Jesus não se perderão, nenhuma das ovelhas que foi confiada a nenhum dos outros Cristos pelo universo afora, e aqui eu fico me lembrando daquele vídeo que o Zé mandou para a gente ontem, da comparação do tamanho dos mundos, né? Que no final a gente vê uma quantidade de galáxias que é um negócio, uma teia enorme. Quantos espíritos crísticos será que estão comandando isso tudo? E o Pai não falha, então nenhum se perderá. Então todos chegarão. Agora, as eternidades serão mais longas, e é o que vem explicando aqui nessa nota. Por essas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Ideia que revive todas as vezes que sucumbem a uma nova prova. Ou seja, o espírito desencarnou, vai lá para as zonas umbralinas, não sabe quando que vai sair dali, não consegue divisar um tempo para aquilo, então ele acha que está naquilo ali permanentemente. É aquela história da noite com a dor de dente, que não acaba nunca. Quem já teve uma dor de dente num domingo à noite, sabe como é que é. A segunda-feira, para você ir ao dentista, não chega nunca. Nunca. E é como esses espíritos se sentem. Né? Bom, então agora vamos efetivamente à primeira pergunta que deveria ser feita hoje. Chegados ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? A pergunta é sobre o mérito. Ele não está falando se chegou mais rápido, se chegou mais lento. Então, eu vou até pular um pouquinho, vou pular a resposta e vou no outro slide aqui. Vamos ver o que fala sobre mérito. Olha lá, mérito, no dicionário, né? Está aqui no dicionário que foi nesse site aqui que eu peguei na internet para facilitar a rapidez. Mérito
Significado de mérito. Substantivo masculino. O que faz com que uma pessoa seja digna de elogio, de recompensa, de premiação. Qualidade apreciável de uma coisa, de uma pessoa. Aquilo que torna essa coisa ou pessoa boa. O que caracteriza a ação de merecer honras ou castigos. Merecimento, condenado pelos seus méritos, prêmio recebido pelos seus méritos. Ou seja, ele aí já está fazendo uma classificação também do que a gente chama de demérito, né? Que é o castigo, que é no sentido jurídico, né? O ponto-chave numa disputa litigiosa, o que serve de base para uma liberação legal. Aí, pensando sobre isso, eu pensei, e é o que eu vou evocar aqui agora, essas duas parabolazinhas aqui. Parábola do filho pródigo e os trabalhadores da última hora. Vamos fazer uma pequena lembrança aí. Acho que todo mundo se lembra. Mas o que é a palavra do filho pródigo? Aquele filho que pediu a herança que lhe pertencia ao pai, a parte da herança. O pai deu, ele botou a mão na herança e caiu no mundo. E desfrutou de todos os prazeres possíveis enquanto tinha dinheiro, acabou com tudo. E depois, quando ele está lá se vendo tratado pior do que os animais do pai dele, ele pensa e resolve voltar. E o pai o vê e se alegra com a volta dele. E ele diz ao pai que ele não merece mais ser tratado nem como um servo, né? Mas o pai manda que matem os seus cevados, que preparem um banquete. E aí o outro filho que tinha ficado com ele, meio enciumado, diz que, poxa, está lá com ele a vida inteira e não ganhou nada, e agora esse que desbaratou o que tinha, voltou e ele manda fazer uma festa. E o que o pai diz? Filho, você estava aqui comigo o tempo todo, tudo que é meu é teu. Então você está na abundância, você está no regalo que eu tenho. Ele não, ele estava perdido e voltou. Vamos festejar que ele voltou. O pai ficou preocupado, né, com o tempo que ele gastou, com o que ele não gastou? Não, ele está no seio do pai de novo. Né? O que Deus espera de nós? Que nós cheguemos a ser úteis a ele enquanto espíritos também co-criadores. Co-criadores em plano maior, assim como os Cristos. Nós vamos chegar lá. Uns vão chegar mais cedo, outros vão chegar mais tarde. Nós vamos chegar lá. E quando nós chegarmos lá, nós vamos ter com ele a mesma consideração de quem chegou mais rápido. Porque o trabalho está lá, o trabalho está esperando, o trabalho continua. Esses universos estão crescendo, estão se expandindo. Cada vez o Pai cria mais, cada vez mais planetinhas, cada vez mais espíritos para serem tutelados. Então, a cada um que chega ao plano superior, a condição maior, é motivo de alegria para Deus, no meu modo de entender. Ele não vai ficar perdendo tempo, né, de ficar me julgando mal, porque eu não cheguei no mesmo tempo que o outro que chegou, saiu da mesma hora que eu, o outro chegou mais rápido, ou chegou... Cada um tem o seu tempo. Né? Mesma coisa os trabalhadores da última hora. Trabalhadores da última hora são aqueles que ficaram lá na praça, estavam esperando conseguir a hora de se trabalhar. A hora que eles foram lá trabalhar, que foi a última hora, eles conseguiram o trabalho. E aí, quando os primeiros reclamam do salário que eles estão recebendo mesmo, né? O dono da vinha manda dizer: eu não estou te causando dano algum, nós calculamos que o salário ia ser esse. Então, se eu quero dar o salário para esse que chegou agora por igual, não te faço mal nenhum. E por que disso? Porque o salário é um só. Não tem como dar mais. Não é? Depois que a gente chega à purificação, ao espírito, o grau mais elevado que o espírito pode chegar, né? Vai chegar lá na condição de co-criador do plano maior, não tem como ser maior, todo mundo igual. Vamos trazer para o nosso
modo de vida aqui, né? Um advogado que se forme, né? Ele faz o bacharelado dele lá e faz a OAB e tal, e ele ganha o título lá de advogado para poder trabalhar. Aos 45 anos de idade, ele é menos advogado do que aquele que se formou aos 23, aos 25, ou todos eles vão ter, perante o juiz, perante os desembargadores, perante a lei como o todo, a mesma responsabilidade e as mesmas garantias de trabalho, tudo igualzinho. Por quê? Porque um chegou mais tarde, chegou mais cedo, mas se a competência lá é a mesma e eles fazem o mesmo trabalho, não tem por que ter diferença. Aliás, quando tem alguma diferença, é o contrário. Eu, antes, quando estava pensando nessa pergunta, me ocorreu o seguinte: eu, alguns anos atrás, né, quando eu fiz a faculdade de terapia ocupacional, eu fui estagiar na Dona Meca, que é uma instituição filantrópica ligada ao Centro Espírita Eurípides Bassanufo, ali na Taquara, no Rio de Janeiro. E essa instituição fez convênio lá com a universidade e nós estagiávamos lá. E quando eu fui estagiar lá, a menina, a terapeuta ocupacional formada, que era responsável lá pelos estagiários, e era responsável pela terapia ocupacional, tinha sido minha contemporânea de faculdade. Ela era 2 ou 3 períodos na minha frente, mas chegou até a fazer matéria junto comigo. Matéria que eu puxei para adiantar, matéria que ela deixou fazer depois. Se eu não me engano, nós fizemos 2 matérias juntos, estudamos juntos na mesma sala fazendo matéria. E quando nós fomos fazer esse estágio, era por dia de estágio, eram 2 estagiários. Calhou de, no meu dia de estágio, ser eu, né, que já tinha 50 e poucos anos, e uma amiga minha de sala que também tinha quase a mesma idade que eu, acho que é 1 ou 2 anos mais nova do que eu. Ou seja, estava na faixa dos 50 também. E a terapeuta, né, que era responsável, era uma menina de, acho que 24, 25 anos. Né? E o engraçado é que, quando os pais chegavam lá, assim, pela primeira vez, tal, com seus filhos, pais e mães chegavam lá pela primeira vez com os filhos, para levar para o serviço, né? Que tinham conseguido uma vaguinha, porque lá é difícil de conseguir vaga dessa, eles não se dirigiam a ela, eles se dirigiam a mim ou a outra colega estagiária. A gente tinha que, delicada e gentilmente, fazer ver aos pais que a responsável pelo trabalho era a menina mais jovem. Ou seja, nesse caso aí, né, no caso terreno, muitas vezes a aparência de mais responsabilidade, de mais idade, é que é levada em conta. Mas na vida espiritual isso não existe. Na vida espiritual, chegou lá no topo, no alto, é o espírito puro? É o espírito puro. Não tem como diferenciar. Vamos voltar lá para a pergunta para a gente ver a resposta. Olha lá a resposta. Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. É ou não é o filho pródigo? Ele sucumbiu, ele errou, mas quando ele volta, ele é tão filho quanto o outro. E quando ele atinge o máximo de entendimento, a culminância no que ele tem que ser, o espírito puro, ele é tão puro quanto o outro, que foi direto. Então, é óbvio, né? A gente ouve dizer que Jesus foi um desses que foi direto. Né? Então, ele não passou pela fieira da maldade, mas passou certamente pela fieira da ignorância, porque ele foi criado feito nós, simples e ignorantes. E entre nós, que estamos aqui, alguns passaram mais tempo na parte da maldade, outros passaram menos tempo, e hoje a gente está saindo, está tirando o pé do lobo, e está começando, iniciando. Eu, particularmente, acredito que nessa encarnação, estou iniciando a tirar o pé do lobo, com muita dificuldade, para nas próximas encarnações me tornar alguém melhor. Né? Agora é uma coisa decidida. Né? Antes não era. Podia ser aquele negócio de eu quero, mas eu não quero muito, e volta, e cai como naquela pergunta
anterior aí, que não tinha muita definição de quanto tempo que aquilo ia durar. Hoje, com os estudos da doutrina espírita, essa decisão é tomada. Agora a gente sabe que a caminhada é para frente, que não vai voltar, pode ser dolorido em alguns momentos, mas vai valer a pena. Então, é isso que eu penso, e é isso que eu acredito que eu estou lendo e entendendo. Alguém quer dar alguma opinião, falar um pouco sobre essa questão nesse momento? Alô? Eu caí por um acaso? Não, tá Não, ótimo, Marcos, tá muito muito bom. claro. Segue aí que tá perfeito. Ninguém quer falar nada? Nadinha? Não, você já falou. Eu não quero. Tá bom. Então vamos para a próxima pergunta. Ô, Essa aqui Marcos, já foi. Oi. Fala. eu só queria falar o quanto assim, é importante a gente estudar o livro dos Espíritos. Ele é realmente para a gente um roteiro, né? Ele nos explica e a gente fica muito alerta nas informações que chegam, né? Para fazer avaliação e estar sempre vigilante, não é isso? Porque somos imperfeitos e chegamos lá também. Então, é necessário que observamos e prestamos atenção, né? No que nos chega, né? Até para que a gente não caia também, não é isso? Importantíssima essa tua colocação, Josi, dessa avaliação. O que eu acho muito legal, né, nesses nossos estudos, e eu acho que o bom do estudo em grupo ele é sempre por causa disso, que ele provoca essa troca de ideias, né, essa conversação, e é isso. Essa colocação que você falou aí da avaliação. A avaliação é individual, eu não tenho que ficar preocupado com o progresso do outro, eu tenho que ficar preocupado com o meu progresso. Eu posso até olhar para o progresso do outro para me espelhar nele, ou olhar para aquele que está errando para eu não cair no mesmo erro dele. Quer dizer, é aprender com o erro de uma coisa, se eu não me engano, é o Nato que fala muito, né? O Luciano, agora eu não sei, me desculpe a cabeça que confundiu, que a gente não tem mais tempo para ficar, ou o Zé, eu acho que é o Zé, agora eu acertei, é o Zé. A gente não tem mais tempo para ficar errando e tentando de novo. A gente tem que aprender também com o erro do outro. Então, essa avaliação é você, né, Zé? Foi, viu? Custei, mas lembrei. Pode ser, depende. Pode ser, depende, é isso aí. É isso então, aí. Essa avaliação a gente deve fazer sempre, é constante, e é para o nosso próprio bem. Então, vamos lá. Pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Bom, agora, antes de botar a resposta, vou perguntar. E aí, o que vocês acham? Ninguém vai responder? Sim, não? Eu acho que não, claro que não. Não são feitos. Já tem um troço mais complexo aí, tá? Porque Deus não cria espíritos. Para chegar no ponto de espíritos, já se passaram séculos de evolução como outras coisas. Então, assim, esse linguajar, do jeito que está colocado, parece que Deus está no dedo e faz esses espíritos simples e ignorantes. Mas a gente já sabe de antemão que nós somos feitos muito mais simples e muito mais ignorantes do que o espírito no começo, até chegar na condição do reino nominal. Entendeu? Então, assim, é uma pergunta difícil de responder com o conhecimento que a gente tem hoje. Zé, você tocou num ponto interessantíssimo, né? Então, se a gente levar em conta faculdades intelectuais, realmente fica difícil de dizer, né? Porque a gente é criado muito antes de ter qualquer faculdade intelectual, né? Quando a gente é espírito, a gente passa a ter faculdades intelectuais, mas antes disso, nós não podem ser chamados, os rudimentos de inteligência que a gente tem, não pode ser chamado de faculdades intelectuais até o momento em que a gente se torna espírito, né? Um ser com um mínimo de livre-arbítrio que vai se apurando ao longo dos tempos. Mas eu acho que a ideia aí foi perguntar o seguinte: Deus privilegia alguém na criação ou ele cria todo mundo igual? Se a ideia é essa, né? Se Deus é Deus, ele é bom, ele é pai de todos, ele vai criar todo mundo igual. Eu entendo que seja assim. Mas a gente realmente tem que fazer esse entendimento do que você falou, Zé, que a gente é muito criado muito tempo antes de ser espírito.
A gente tem uma caminhada longa até poder ser chamado de espíritos, né? Até se transformar de princípio inteligente, princípio espiritual, para espírito. Olha lá, resposta. São criados iguais. Porém, não sabendo de onde vem, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem, mais ou menos rapidamente, em inteligência como em moralidade. Eu acredito que, primeiro, Kardec, né, para colocar as questões no livro de uma maneira que fosse mais fácil de entender, para que nós, homens encarnados, lêssemos, não podia levar essa questão para a ideia anterior, né? Ele tinha que botar nesse parâmetro assim, já tendo em conta que ali já é um espírito, já é um ser que tem algum livre-arbítrio. Aí ele diz, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Hoje a gente já tem esse entendimento, que o livre-arbítrio ele é inicialmente relativo, que ainda nós, na condição que nós já estamos, quase chegando a um planeta de regeneração, ainda temos um livre-arbítrio relativo. O livre-arbítrio ele só vai ser total e irrestrito quando nós nos tornarmos espíritos puros. Não é o que a gente faz com os nossos filhos? O bebê não tem livre-arbítrio nenhum. A criança maiorzinha já tem algum livre-arbítrio, né? Ela já pode escolher o brinquedo que ela vai brincar, ela já diz para a mamãe e para o papai qual é a roupa que ela quer vestir. Não quero sair com essa roupa não, mamãe, eu quero sair com a outra. Ela tem algum poder de escolha. Quando ela chega na adolescência, ela já tem um livre-arbítrio maior. Ela já conversa com o pai se ela quer fazer um curso de inglês, ou se ela quer fazer uma ginástica, ou se prefere fazer um espanhol, ou olha, pai, não quero fazer faculdade, eu quero fazer um curso técnico, e vai exercendo seu livre-arbítrio. Mas o pai só entende, o pai e a mãe, no caso, só entende que ela tem um livre-arbítrio total quando ela se torna adulto. Dono do seu nariz. Né? Como diziam os pais antigos, enquanto morar comigo, não tem essa, não. Vai ter que comer o meu pirão, tem que obedecer a minha religião. Eu tinha um amigo lá, no senhor de idade, já no Centro Espírita Evangelho, ele dizia, comer o meu pirão, tem que fazer a minha religião. Mas os pais antigos eram assim. Né? O livre-arbítrio total só era do adulto só quando ele casava e saía de casa. Enquanto ele estivesse morando com os pais, ele tinha lá que... E assim é, se a gente transferir para a vida espiritual, e o meu entendimento é esse, assim é em relação a Deus Criador. Livre-arbítrio eu só vou ter na hora que eu tiver condição de não errar mais. Aí eu não preciso mais de ninguém para me vigiar, para me tolher para eu não cometer algum erro que vai prejudicar alguém, para me dar um conselho, porque aí eu não erro mais. Aí eu virei um co-criador em plano maior. Aí eu sei a minha tarefa e vou fazer tudo bonitinho, no tempo certo. Por enquanto, meu livre-arbítrio ele é tolhido até o momento em que o meu livre-arbítrio não me deixa prejudicar aquele que não deva passar por nenhum tipo de prejuízo, em função do meu comportamento. Ali eu vou ser tolhido. Eu tenho liberdade de agir como eu quiser. Mas vai ter os limites. Então, quando nós somos já assim, criados, já temos algumas faculdades, né? O que eu entendo nessa pergunta é isso. Tem a liberdade de escolher o caminho que você quer. Você pode escolher o caminho reto, seguir. É difícil, a porta estreita? É. Você pode escolher a porta larga, ficar dando mais volta daqui, mais cabeçada dali. Uma hora você vai ter que clarear aqui e voltar para o lugar da porta estreita, mas a escolha é sua. Mas a todos foi dado o mesmo nível de escolha. Né? Está aí, olha, para vocês. Está aí, o caminho é esse. Tem tal variante, tal variante. Cada um escolhe o que quer.
O melhor é esse aqui, é o que parece mais difícil. Galerinha, ó, esse aqui que parece mais difícil, aquele ali mais apertadinho, que tem uns espinhos ali, que tem um negócio ali que vai dar uns arranhõezinhos, que vai machucar o pé. Aquele ali, ó, parece mais difícil, mas na realidade ele é o mais fácil, porque ele é o mais rápido, hein? O resto, que parece mais largo, não é muito legal, não. Mas a gente sempre escolhe o mais largo, o mais confortável, né? A grande maioria. Aqueles que têm coragem de escolher o que parece mais difícil, no final das contas, acabam chegando melhor no final da trajetória. E aí acho que tem uma notinha aqui, vamos ver, tem uma notona. Vamos lá. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer, e que não passam sem transição da infância à madureza. Simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto que o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. E aí a gente volta naquela colocação que o Zé fez do início, que antes de ser espírito, né, nós já viemos experimentando inúmeras situações, né, nos vários reinos, que talvez também essas experiências anteriores interfiram um pouquinho na hora da gente fazer uso desse livre-arbítrio que provavelmente possa fazer com que nós nos equivoquemos no início das nossas caminhadas. Mas acho que isso aí já seria estudo assim, para muito tempo, fazer uma tese sobre o assunto. Não seria fácil. Gente, essa pergunta 127, ela terminou o tema, né? Eu botei no estudo, por conta que era para ter sido começado desde a 123, e eu achei que era um item curtinho, aí eu botei no estudo, ontem que eu incluí, mais duas, a 128 e a 129 do tema seguinte. Mas já são 5 e 2. De repente é melhor parar aqui e iniciar o nosso bate-papo, e na próxima semana quem começar já começa do início do tema, para não começar o tema quebrado. O que vocês acham? Marco, a gente, não sei, poderia entrar no tema seguinte, ainda temos meia hora pela frente até concluir o estudo, né? São quantas perguntas mais você fez? Bom, eu botei só mais duas, que eu falei, bom, partindo do princípio que eu ia sair na outra semana da 123 e ia deixar até 127, certo? Se eu tivesse começado a hora que ele comecei hoje com essas perguntas, agora já seria por volta de umas 5h30, que era a hora de encerrar mesmo. Mas como vocês fizeram na semana passada, a 1, 2, 3, a 1, 2, 4 e a 1, 2, 5, né? A gente só deu uma passada leve hoje, a gente só veio 126, 127. Eu falei, bom, vou botar 128 a 129 para completar um pouquinho mais o tempo, porque se deixar só 126, 127, como são questões curtas de se resolver, de se comentar, eu achei que não ia dar o tempo todo. Mas aí ficou, realmente, de 5 a 5h30, nós temos 5h04 agora, nós temos 20 e poucos minutos pela frente, daria para fazer, mas a questão era só não entrar no próximo tema, mas tudo bem. Vocês acham que continua, então? Tem alguém com dúvida que queira discutir, acrescentar?
Eu penso nisso, né? Que se alguém tivesse que conversar, discutir, fazer pergunta, fazer uma colocação diferente. O Zé, por exemplo, se quiser esclarecer um pouquinho mais essa questão, o Zé é bastante versado nisso, ele lê bastante o Evolução em Dois Mundos, ele pode trazer um contributo maior para quem tem dúvida nessa parte do que ele falou aí, que a gente foi criado muito antes de ser espírito. Isso dá pelo menos uns 15 minutos de palestra, assim por baixo, resumidamente. Então, se alguém quisesse, para a gente não entrar no próximo tema. Se quiser, a gente continua. Eu acho que não faz muita diferença, não, né? A gente está num fluxo de estudos, né? Fatalmente, mais cedo ou mais tarde, um entrando no tema do outro, né? Como já aconteceu anteriormente. Mas aí fica a critério do grupo, claro. Por mim, daria sequência. Por mim, pode dar sequência. Por mim Tá também. bom. Então, vamos dar sequência. Anjos e demônios. Opa! Anjos e demônios. Vocês notaram que eu estou aprendendo? Agora eu sei que tem essa tarja chata em cima. E aí eu estou aprendendo a botar as coisas um pouquinho. O anjo e demônio ainda pegou um pedacinho. Vocês conseguem ver o slide inteiro? Porque o meu... Não, tem uma não, faixa em Marcos. cima. Não, Tem A tarja uma fica tarja em cima. cinza. Pois é, eu ainda vou adequar mais ainda essa margem de cima, que é para não ficar pegando. Mas, Eu vou te dar uma dica. Entra no chat, abre o chat e fecha que a tarja some. E pelo menos comigo tem acontecido isso. Eu tenho aproveitado todo o slide depois que eu descobri. Quando a gente vai no chat, quando você abre o chat, agora fecha. Vê se some. do nada. Não. Então, tem outra diferença. Nada. Eu estava adequando o slide justamente por conta dessa tarja. A tua fica em cima, né? A minha ficava embaixo. Mas tem uma Agora eu forma vou de você deixar um eliminar. pouquinho mais. Bom, vamos lá, então. Anjos e demônios. Os seres que aqui chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Veja bem, porque o que a gente já estudou até agora, né, já dá praticamente a resposta a essa pergunta, já foi praticamente respondida. Né? A pergunta anterior, ele pergunta se todos são criados iguais, né? São todos criados iguais. Então, se houvesse anjos criados anjos, arcanjos, serafins, aquela história que o Haroldo botou lá no vídeo, né? Que os espíritos respondem que não, nós escalamos. Como seria isso? Seria uma coisa desigual, seria uma coisa injusta. Então, eu sou criado simples e ignorante, vou batalhar milênios e milênios para me tornar um espírito puro, enquanto o outro já foi lá criado um anjinho com asinha, já sabendo tocar harpa. Eu não vou aprender a tocar harpa nunca. Morar numa nuvem, deve ser muito frio em cima da nuvem, não quero, não, muito obrigado. Não é? Então, essa pergunta, acho que ela se responde por si só, quando a gente pensa na justiça de Deus. A resposta é não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. E esse finalzinho aqui, reúnem todas as perfeições. Ou seja, quando Jesus falou, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Ninguém vai ser perfeito como o Pai, senão a gente ia ser, como o Zé falou no outro estudo, a gente também ia ser Deus. Né, Zé? O Zé até colocou. Ele deixa que se o caminho do mal, se ele criasse todo mundo perfeito, todo mundo ia ser Deus, não ia ser um Deus só. Mas, quando ele fala aqui nessa resposta, reúne todas as perfeições, a gente entende que os espíritos eles vão se aperfeiçoando em várias áreas diferentes. E aí a gente já volta lá para o vídeo do Haroldo. Lembra que quando o Haroldo está falando daquela escala, tem uns que são gênios, mas o temperamento...
Ou seja, o cara aprendeu tudo nas áreas da ciência. Ele é gênio. Mas a asa moral ele ainda não desenvolveu. Então, para chegar a ser espírito puro, tem que desenvolver todas as perfeições no limite do espírito, não é? Que nunca vai ser o limite de Deus, até porque Deus não tem limite, não é? Então é isso. Aí tem a nota. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Neste caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio, tomando aqui na sua melhor acepção. É só uma notinha para a gente entender que, muitas vezes, né, é aquela história da palavra daimon, né, que é tanto serve para mal como para bom, e aí as pessoas traduziram erradamente como demônio do mal. Não é? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, o anjo ele serve para bom ou para mal, mas aqui ele está explicando que está usando na melhor acepção, ou seja, na acepção de espírito puro. Vamos lá, 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala. O que vocês acham? Sim. Não tem nenhuma diferença? Vou botar aqui um pouco de lenha na fogueira. Por que será, então, que uns são chamados de anjos, outros de arcanjos, outros de serafins? Por que será? Bom, deve ser uma escala diferenciada em termos evolutivos, né? Ah, sim. Pois é, mas aí... Anjos, serafins. Olha, eu nem me lembro qual é a resposta que está aí, que a gente vai ler daqui a pouco, mas eu me lembrei, quando eu li a pergunta agora, é que eu me lembrei de um vídeo que tem uma palestra longa do Haroldo, mas uma parte que ficou bem gravada na minha memória, que ele fala que você vai chegando, quando você chega a espírito puro, aí você pensa que acabou, não, aí começa outra escala. E aí ele vem com os espíritos crísticos, né, que cuidam dos orbes, os crísticos que cuidam dos sistemas, ou seja, toda essa escala, né, de espíritos que não para, né, nas gradações que a gente imagina. Porque, assim, é como quem tem mais capacidade exerce maiores funções. Mas são, assim, vou tentar trazer para uma coisa aqui. O ser humano, né? O ser humano encarnado, aquele pai que tem 10 filhos. Aí ele tem alguns que são crianças e tal, e ele tem aquele que já tem 21 anos. Perante a lei, ele já é adulto, ele já tem todas as funções, ele já está lá, já tem seu trabalho, já mora sozinho, já coordena tudo. Mas esse pai também tem um de 45, tem outro de 38, tem outro de 50. Aquele que é o de 50 é o que é o mais experiente de todos, porque viu todos os outros crescerem, cuidou de todos. Então, todos são adultos, cada um tem a sua vida, né? Mas se alguém quiser se aconselhar com o irmão mais velho, vai se aconselhar com o de 50. Depende, pode ser, depende. Raquel me interrompeu na hora que eu ia dizer assim, estou fazendo aqui uma colocação, assim, se a gente colocar aquele pessoal que é todo certinho, todo bonitinho, com a cabeça no lugar. Olha o bico aí, né? Olha o bico. Então todos percorrem os graus da escala, mas uns podem se avançar mais, outros menos. O de 50 pode ter escolhido um caminho torto, aí o de 35 fez um caminho mais retinho. Pode ser e depende. Pode ser, depende. Vamos ver a resposta, então? Vamos lá. Percorrem todos os graus.
Mas, do modo que havemos dito, uns, aceitando sem murmurar suas missões, chegam depressa. Outros gastarão mais ou menos tempo para chegar à perfeição. E todos vão chegar à perfeição. Todos. Mas mesmo entre aqueles, o que eu queria colocar é o seguinte, entre aqueles que nós já chamamos de espírito puro, segundo esse vídeo que o Haroldo nos traz, ainda tem uma escala de competências. Marcos, E foi o que eu quis colocar com esses irmãos do mais novo para o mais velho, do mais velho para o mais novo. Todos ali já são adultos. Todos já têm as suas vidas sob o seu próprio controle. Mas tem aquele que tem mais experiência, ao qual os outros recorrem quando precisam de algum aconselhamento. No plano espiritual, me cabe entender que também deva ser assim, né? Aquele espírito que já atingiu ao nível de espírito puro, a ponto, por exemplo, de tomar conta de um planeta, ele tem, acima dele, aquele outro que pode estar tomando conta de um sistema inteiro, mas que é um espírito puro esse que toma conta só de um planeta, ele não está assim, muito abaixo, ele não está, mas o outro tem um quê a mais. Um pouquinho mais de experiência, digamos assim. Fala, Lu. Então, desculpe te interromper, mas está dentro da tua linha de raciocínio. É interessante todas as nomenclaturas, essa escala... Eu vou aumentar aqui o volume, que eu vou aproveitar a tua fala e vou dar uma saidinha rápida, mas eu estou escutando. Vai lá. Ok. Então, todas essas nuances evolutivas, todas essas gradações dentro da escala moral e evolutiva do espírito, todo esse universo, nós chegamos até onde nos foi permitido saber. Agora, provavelmente, existem espíritos que vão bem mais além do que esses que Kardec nos trouxe através da decodificação. Toda a sua fala realmente é muito pertinente dentro dessa variante, desse gradiente evolutivo. Mas até onde nos foi permitido saber, de acordo com a nossa limitação moral, dentro da nossa condição ainda do planeta e tudo mais, possivelmente, entrando no terreno das possibilidades, no futuro, talvez tenhamos a oportunidade de acessarmos mais informações a respeito de outros níveis ainda mais superiores do que esse que você colocou. Ou seja, além do Cristo planetário, o Cristo cósmico, o Cristo galáctico, do sistema solar, seja lá, beira o infinito. Mas o que para nós ainda é infinito para Deus, porque ele só entendeu, com certeza, melhor dizendo, que nós poderíamos ter acesso a tais e tais informações segundo o nosso grau evolutivo. Imagina, se em 1857, por exemplo, a humanidade era menos evoluída intelectualmente do que hoje. A ciência avançou em mais de um século e meio. Então, hoje nós estamos tendo a oportunidade de termos um pouco mais de conhecimento acerca de várias realidades que nós não tínhamos até então. Então, Sim. Provavelmente, dentro dessa linha de raciocínio, devem haver espíritos muito mais superiores que o próprio Cristo. Isso, obviamente, sem tirar o mérito, não se trata dessa questão. A questão maior é a seguinte: a gente está tratando de questões físicas e espirituais, mas também já não podemos esquecer que existem, além do nosso universo, os multiversos. E aí, meu irmão, perder de vista essa linha de raciocínio. Só para pontuar um pouquinho aí dentro dessa questão que atinge até os anjos, arcanjos, serafins. Inclusive, também tem outras nomenclaturas que se referem aos espíritos de escola, digamos assim, que atingiram a perfeição. Exatamente, Lu. É justamente isso que eu estou falando, é justamente essa ideia que o Haroldo traz nessa palestra. Aliás, a gente já falou sobre ela algum tempo atrás, e eu acho até que ela já foi parando no nosso grupo, se eu não me engano. E é isso que remete quando a gente vê o vídeo que o Zé colocou ontem para a gente.
sobre o tamanho dos mundos, sobre aquelas coisas. Chega um momento ali que a gente olha assim, meu Deus do céu, a Terra não passa de um micra grão de poeira cósmica, essa imensidade de órbitas que existe por aí. É uma coisa absurda. Então, o que podia se ser dito, como você bem falou, ao tempo de Kardec foi isso. E o que se pode ser dito ao nosso tempo é o que está se descobrindo agora, que a gente está conseguindo estudar agora. Mas lembre-se que o próprio Cristo disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A gente ainda está começando a se libertar. Começando. Queria falar, Raquel? O importante nessa resposta, nessa pergunta, aliás, é que assim, não são seres privilegiados. Eles tiveram as mesmas condições nossas. Podem ter sido criados antes, né, e percorrido um caminho mais reto, percorreram esse caminho com mais. Alô? Eu caí? Não, Alô? acho que o Raquel caiu. Deve ter sido. Oi? Oi? Você subiu um pouco. O importante é isso, é que foram criados igualmente, não tiveram privilégios. Eles percorreram os graus da escala. Bom, interrompi logo o compartilhamento, porque aquela foi a última pergunta, né? Então, a ideia é mais ou menos essa. Eu fico contigo, Raquel. Assim, para o nosso grau de entendimento, não adianta ficar tentando bater numa tecla que eu não vou conseguir descobrir o que é. É importante, como inclusive a Luiz sempre fala, a gente está sempre pesquisando, mas sem se martirizar, né? A gente vai estar sempre pesquisando. Apareceu uma nova luzinha ali. Vamos pesquisar aquilo ali, vamos a fundo para ver até onde aquilo ali vai nos clarear a mente. Ficar estagnado, não, eu já sei tudo. Não é por aí. Vamos estar sempre tentando buscar. Mas o mais importante para nós no momento é entender isso. Todos aqueles que já estão no grau Cristo foram criados do mesmo modo que nós. Não houve privilégio. Nenhum deles foi criado anjo, já com asinha, tocando harpa. Sabe, tocar harpa, isso me dá nos nervos. Eu não vou tocar harpa nunca. Ai, eu quero tocar harpa. Aquele botão de corda. Concordo, Raquel, Marco. Concordo, é lindo. A harpa é um instrumento assim de um Mas imenso. já viram tanto de corda que tem aquilo? Já viram tanto de corda que tem aquilo? Tocando harpa. Mas é só nas horas vagas, Marco Celeno. Lá também a gente tem as horas de lazer. Aí, nessas horas, aí a gente vai para aquele jardim maravilhoso. Não precisa ser na nuvenzinha, não. Mas aí a gente toca a harpa. Depois a gente vai trabalhar de novo. Mas, Raquel, eu estou falando da musical, Marco, tá certo. Dificuldade de tocar harpa. Aquele redondinho que tem uma corda só, o que é aquilo? É o banjo? Não é o banjo que tem uma corda só, que tem um que tem 4 cordas e tem um treco que é uma corda só. E uma redondo. Corda só é berimbau. Não, berimbau não. Tem um treco redondo que é um instrumento que é uma corda só. Não é muito comum ver aqui, não. Bom, com uma corda só eu já não ia conseguir tocar. Imagina a harpa, cara. A minha ideia é, quando eu vejo aquele negócio cheio daquelas cordas assim, grande pra caramba, tem um som aqui em cima, tem um som embaixo, tem um som no meio, aquele comprido. Eu não vou conseguir tocar um treco desse nunca. Mas, Marco, olha só. Se acho que nem o berimbau consegue. Chegaram à perfeição, eles aprenderam a tocar esse instrumento com uma corda só, meu querido. Tudinho. Vai tocar piano, violino, flautas, todas as flautas, as harpas, vai dominar tudo, vai saber todas as escalas musicais. Nossa, para chegar nessas asinhas brilhantes, vai saber tudo bonitinho. Eu estou lascado. Vai lá, Zé.
Eu só queria lembrar aí que, né, quando foi feita a codificação, né, o Kardec herda, né, ele traz a herança da igreja, né, por isso esses nomes, arcanjos, anjos, né, serafins, isso ele está trazendo um paralelo com a religião católica ou cristã que era preponderante na época. Então, assim, o espiritismo não teria anjos, né? Teriam seres superiores, como eu estou falando. Então, o uso dessas palavras tem a ver com isso. Era para não ter uma quebra muito severa e para dar a ideia de superior mesmo. Mas, mesmo assim, essa ideia do anjo mau, do anjo bom, né? Tem que ter em mente também que na Bíblia, todos os anjos do arcanjo trouxeram mais notícias. Que o mundo ia acabar, que o Sodoma e Gomorra ia ser destruída, que o mundo ia ser alagado. Só um anjo trouxe uma notícia boa que foi dizendo para Maria que ela daria luz a um filho. E outra coisa, nós, no nosso dia a dia, a gente tem aqui um anjo da guarda, companheiro nosso, que nada mais é de um ser do mesmo nível que o nosso. Então, se nós somos imperfeitos, se nós somos intermediários, eles também estão conosco aqui. Eles são apenas um pouquinho mais, vamos dizer assim, esclarecidos do que nós para nos ajudar. Então, a ideia anjo, ela hoje não pode ser entendida como sendo um ser superior. É apenas um ser muito superior. Ele pode também ser o nosso companheiro do dia a dia. É isso. Perfeito. São os vários graus do anjo, né? Eu lembro que num dos estudos que a nossa companheira Jussiara fez na casa de Tiago, a minha memória não é boa, vocês sabem disso, né? Mas algumas questões eu consigo registrar. E ela falou o seguinte, que uma das maiores, isso, claro, com toda a licença poética, uma das maiores preocupações de um anjo é derrogar qualquer lei divina, qualquer lei natural. Isso faz a gente refletir, né? Imagina, se o espírito chega num grau tão superlativo de evolução, ele já passou por todas as gradações, inclusive tocando harpa, né, Marco? Ele chega no nível que ele está tão sintonizado com as leis divinas, né, que qualquer deslize que, porventura, ele pense a provocar, isso já é um drama de consciência para ele. O que para nós é uma coisa talvez até quase natural, né? Muitas das vezes acaba provocando alguns equívocos por falta dessa consolidação maior das leis naturais em nós, mas é como se fosse um juiz, por exemplo, imparcial. Tem as leis, ele vai medir, né, a ação de cada um, o réu e a vítima. Então ele sabe. Agora, quando se atinge, como você falou, conhecereis a verdade. Você não, Jesus, né? Todos nós repetimos. Quanto mais nós acessamos essa verdade quase infinita dentro da nossa compreensão, maior é a nossa liberdade e maior é também a nossa responsabilidade, porque ela aumenta concomitantemente, não é? Conhecereis a verdade, ela vos libertará do jugo da nossa própria ignorância. Então, essa expansão de conhecimento demanda, paralelamente, um crescente de responsabilidade, para que a coisa se mantenha equânime, que se mantenha equilibrada. Qualquer deslize, né, a gente acaba entrando nesse conflito de consciência. Uma outra coisa, né, Luciano e todos, né, é que, assim, na escala espírita, Kardec traz espírito puro. Ele não fala de anjo, ele não fala de demônio. Agora, nesse item que tem esse título de anjos e demônios, justamente ele está explicando isso. Olha, anjo não é privilegiado, da mesma forma que o demônio não é criação de Deus. A gente vai ver isso nas próximas questões, né, que ele deve falar de demônio, daqui para frente, nas próximas terças-feiras, porque não há penas eternas. Então, aquele que errou, que está sendo chamado de imperfeito ainda, ele é chamado de demônio por alguns segmentos, mas para nós é um espírito, não foi criação, criou o demônio e vai ser mal para o resto do sempre, de todo sempre. Então, é essa distinção que daqui para frente a gente precisa saber, que tudo é espírito, que tudo está dentro da escala, que todas as oportunidades são dadas,
que os caminhos são abertos para que a gente cresça, evolua. Então, vai sair de demônio para anjo, mas que, na verdade, é espírito, criação de Deus, filho de Deus. É que são figuras, assim como Jesus também, né? Ele é o nosso modelo, mas essas figuras angelicais também nos inspiram, né? Nos impulsionam para frente, desde que queiramos realmente, né? E todos aqui com certeza querem, né? Cada um no seu tempo, buscar sua própria evolução. Deixa eu só fechar minha fala, não vou falar mais não. Aquele vídeo do Haroldo, já que inclusive botei no nosso grupo, 2 videozinhos, 2 links, de um programa que o formato é americano, chamado Afterlife Investigations, e o Juliano Posati, que fez Data Limite e No Meio de Nós, através da Círculo, que é um projeto dele, da produtora dele, trouxe para o Brasil o Afterlife Investigations Brasil. Eu assino esse canal e é muito interessante. Quem tiver interesse, trata justamente de questões espirituais sob a ótica científica, sem o apelo espírita, mas a gente pode estabelecer uma conversa entre o produto, ele inclusive é espírita, ele é muito amigo da Mônica de Medeiros, inclusive, o Juliano Posati. Então, quem tem essa... Tchau, está indo na Josi. Quem tem interesse... Obrigado. É só pegar lá, se não me engano, está até lá no videozinho. Marcos, teu trabalho hoje foi muito bom, muito bom. Tem lá o nomezinho, né, a marca d'água no vídeo do Haroldo, que vocês podem chegar lá. Mas também eu botei no grupo para quem quiser assistir. Obrigado. Legal. Pegando só um pequeno ganchinho no início da tua fala anterior, né, quando você estava falando daquela questão da responsabilidade, eu me lembrei de Paulo. É por isso que Paulo disse, né, que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, e o mal que ele queria fazer, porque, na realidade, ele não queria fazer o mal. Sim. Mas, às vezes, nós fazemos uma coisa errada pensando que estamos fazendo bem. Quantas vezes pais não prejudicam seus filhos porque os amam demais e estão achando que estão fazendo a coisa certa e acabam fazendo a coisa errada? Perfeito. E depois de um certo tempo, puxa vida, devia ter sido mais incisivo com ele naquilo, não devia ter dado aquele tal coisa. Quantos pais, hoje em dia, eu não sei se ainda é muito comum, mas na minha época de adolescente, era um negócio de doido, de todo mundo que já tinha 15, 16 anos querer ganhar moto. Meu pai nunca me deu uma moto. E quando eu comprei a moto já adulto, ele disse, não compra não, meu filho. Eu sei que agora eu não posso mais fazer nada. Eu disse, pai, mas eu vou comprar, não é para sair feito um louco, não, é porque eu preciso de moto para ir para trabalho e tal, tudo mais. Ele concordou, mas muito, muito triste. Agora, quantos pais eu não vi que acabaram a ceder na insistência de seus filhos e depois não foram chorar no hospital ou no cemitério? Disseram, poxa, podia ter sido mais duro e não ter dado. Ou o carro ou a moto, que foi o instrumento da paraplegia ou até da desencarnação de um filho. Então, muitas vezes a gente erra por amor, pensando que está acertando. E aí a gente cai nessa história. O que o espírito puro já não faz mais, porque ele conhece a verdade, ele conhece a consequência daquilo que vai ser feito. Então, ele não faz. O que nós, às vezes, fazemos porque não sabemos. Eu perdi um primo por conta justamente desse exemplo que você deu. Perdi não, ele retornou à parte espiritual, né? Um presente que o avô dele deu para ele e a mãe do menino falou, não faça isso. Ele foi e deu. Pouco tempo depois ele desencarnou. Acidente. Acontece. Acontece. Bom, é isso, gente. Por mim, já esgotamos aqui o tema. Parabéns para ele, Eliana. Isso, Eliana. Abraço. Tchau, Eliana, com Deus. E gostaria de perguntar se alguém gostaria de fazer a prece de encerramento para a gente poder encerrar o estudo. Pelo menos ninguém está olhando para baixo. Ninguém olha para baixo assim, se concentra, fecha o olho. Quem vai? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe.
Gente, ninguém vai fazer nada. Eu faço, então. Mas sabia? Sabia que uma... salvou-se uma alma Quando ela abriu do o sorrisão, falei, a purgatório. Sandra. Essa saia justa, ué. Vamos nós. Apareceu um anjo. Tá? Não, extremamente grata, vamos nós. Deus nosso Pai, Jesus Mestre amado, hoje reunidos, mais uma vez, procurando nos aperfeiçoar através dos estudos que nos alavancam a cada dia, a subida para um caminho melhor. Que possamos, Senhor, devagarinho nos tornarmos seres angelicais. Não importa quanto tempo isso demanda de cada um de nós. O importante é que, através desse momento de comunhão e amor, unidos uns com os outros, vibrando na mesma intenção, possamos aprender um pouco mais de tudo aquilo que o Senhor nos dá a cada dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.